Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis, eu trabalho no Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, sou formado em Engenharia Elétrica e mestrando em Computação Aplicada, ambos pela Unicinos. Venho hoje então apresentar um pouquinho do meu trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do meu mestrado, que trata-se então de uma proposta de análise da biodegradabilidade no âmbito de Internet das Coisas. Esse meu trabalho está sendo desenvolvido então com uma parceria, né, entre a Unicinos e o Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros. Minha apresentação então ela está dividida em 6 tópicos, onde eu falo rapidamente sobre os polímeros, na sequência alguns trabalhos, né, dentro dessa minha área de pesquisa, um modelo proposto por mim, o protótipo e validação desse modelo, os resultados parciais e as referências. Bom, então os polímeros eles são materiais derivados de petróleo, né, que vêm substituindo outros materiais nesses últimos 50 anos, como madeira, papel, metal, devido à sua fácil processamento, sua fácil utilização, né. Então eles são aplicados nas diversas áreas, tanto de vestuário quanto aviação, utilitários, eletroeletrônicos, etc. O grande problema, né, dos polímeros é que eles possuem uma cadeira linear e unidirecional, que vai desde sua extração até a sua produção, processamento, né, e utilização, e o seu descarte, né. Consequentemente, 95% desses polímeros eles acabam sendo acumulados em aterros sanitários e oceanos, né. E pesquisas demonstram de que se nenhuma ação for tomada até 2050, os oceanos terão mais peso em materiais poliméricos do que em peixes. Então, uma das formas, né, da gente reduzir o acúmulo desses materiais é com a utilização de polímeros biodegradáveis, né? Trata-se então de polímeros que degradam naturalmente através da presença de micro-organismos, como fungos e bactérias. E a interação então desses micro-organismos com o polímero faz com que ocorra a geração e liberação de gases, como o dióxido de carbono. Esses gases, então, eles possibilitam que, através da utilização de fórmulas matemáticas, a gente consiga então estimar o percentual de biodegradabilidade desses polímeros, garantindo assim então se ele é um polímero biodegradável ou não. O grande problema desses testes, né, que determinam o percentual da biodegradabilidade é que eles têm uma duração longa, que varia aí de 90 a 180 dias. Consequentemente, isso gera um alto custo de hora-homem, né, de envolvimento nos testes, uma incerteza nas medições devido à massiva interação então do operador com o teste em si, e não foram então hoje localizados equipamentos que são comerciais para fazerem esses testes do percentual de biodegradabilidade. Então essas são as principais motivações que levaram a minha pesquisa então de mestrado. Então, qual que é a proposta, né? A proposta é que seja utilizado técnicas de automação, IoT, né, mais inteligência artificial, para conseguir, então, estar otimizando esses testes do percentual de biodegradabilidade. Consequentemente, aplicando essas técnicas, a gente conseguiria mais precisão e exatidão, confiabilidade, menos tempo de testes e também redução dos custos, né? Então, durante a minha pesquisa, eu encontrei alguns trabalhos que foram desenvolvidos dentro desse mesmo conceito, né, de automação de equipamentos para testes de biodegradabilidade, porém, eu percebi de que existiam alguns gaps, né, que precisavam ser preenchidos. Então, mesmo que esses trabalhos eles fossem relacionados à automatização desses testes, sempre acabava tendo algum tipo de intervenção do operador, o que, consequentemente, aumentava as incertezas dos resultados. Então, a minha proposta, né, é estar utilizando a união de técnicas de IoT e aprendizado de máquina, né, que é uma área da inteligência artificial, de tal forma que eu consiga, então, automatizar esses testes e também estar depois aplicando técnicas para fazer a redução dos tempos de ensaios reais, né. Então, o meu modelo proposto ele é dividido em 2 grandes grupos, né, onde o primeiro deles, então, trata-se de um módulo de IoT,
onde é feita toda a interligação de sensores, controladores, através de placas, né, de controle, para estarem então fazendo a aquisição e o controle desses testes para a determinação do percentual de biodegradabilidade. Essa automação, então, com a parte de utilização de sensores e atuadores, vai me permitir que eu consiga uma coleta de dados, né, gerando um banco de dados de ensaios de biodegradabilidade, e através desse banco de dados, então, inicialmente será feito um pré-processamento, né, desses dados para verificar os dados mais adequados para serem, então, depois utilizados na implementação de algoritmos de aprendizado de máquina. Então, a ideia, né, é que a gente entre apenas com 35 dias de teste e já consiga prever, então, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, quanto tempo esse meu polímero ele vai demorar até ter uma estabilização da minha curva de biodegradabilidade e, consequentemente, prevendo para mim qual que é o percentual de biodegradabilidade que esse polímero vai estar sendo classificado, né? Então, a minha proposta é a utilização de técnicas de ARIMA e redes neurais artificiais para estar, então, extrapolando e prevendo o que vai acontecer com esses polímeros apenas com 35 dias de teste. Foi feita, então, uma montagem de um protótipo, né, elaborando, então, 3 alternativas, 3 configurações de teste, onde será feito a validação desse meu modelo com um material de referência. Então, a gente sabe que esse material de referência, em 45 dias de teste, ele tem que chegar a 70% de biodegradabilidade, né? Aqui, então, estão algumas fotos do desenvolvimento desse meu protótipo, né? Aqui está os reatores, que a gente chama, que é onde são armazenadas as amostras de teste. Um software, então, para estar fazendo um monitoramento e aquisição de dados desses meus testes. E aqui o painel, então, onde foi acomodados os dispositivos eletroeletrônicos dessa meu protótipo. Então, meu modelo, né, ele foi validado naquelas 3 configurações de teste e onde foi possível a gente verificar de que apenas os reatores que possuíam um controle de umidade utilizando, então, sensores, né, foram os únicos que atingiram o pré-requisito para validade do teste através do meu material de referência. Mostrando aqui, então, o quanto é importante, né, a gente ter um controle preciso das variáveis que estão envolvidas nesse nosso teste de biodegradabilidade. Na sequência, então, através dessa aquisição de dados, né, foi possível a implementação de algoritmos de machine learning. Inicialmente, a gente utilizou o algoritmo de ARIMA, né, pelo software Weka, que é um software muito bom para a gente estar fazendo uma prototipagem rápida e testes rápidos com algoritmos de aprendizado de máquina. A gente verificou de que o ARIMA ele não teve uns resultados satisfatórios. Os resultados eles variavam muito, né? Enquanto que os testes com redes neurais artificiais já atingiram resultados bem coerentes, né? Quando comparados, então, com o nosso dado real aqui e o dado previsto do percentual de biodegradabilidade do polímero em teste. Por fim, então, nós conseguimos chegar às conclusões, né, de que o protótipo ele teve resultados de acordo com as especificações. Ao longo desses testes, né, foram testados alguns sensores de baixo custo, que também tiveram desempenho adequado para a nossa aplicação, permitindo então a sua utilização. E a automação desse equipamento proporcionou uma melhora significativa nas curvas de teste, né, possibilitando também a aquisição de dados e implementação do algoritmo de machine learning. Os resultados de redes neurais apresentaram resultados satisfatórios, enquanto os de ARIMA não apresentaram resultados satisfatórios. Acreditamos, então, que isso acontece devido à nossa série temporal dos nossos ensaios, então elas serem uma séries comportamentais, né, onde não existe uma sazonalidade da nossa série, ela é apenas uma série crescente até um platô e depois ela estabiliza. Então, por isso, a gente acredita que somente a rede neural artificial foi capaz de entender esse padrão para estar, então, prevendo os nossos resultados de polímeros novos, no caso, né?
e foram então implementados 3 equipamentos que hoje eles já estão disponíveis no Instituto Senai de Inovação para estar apoiando a indústria no desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis. Aqui então a gente tem algumas referências que foram utilizadas para essa minha apresentação. E por fim aqui então a gente deixa o contato, né, do Instituto Senai de Inovação, caso alguém tenha algum teste de interesse para estar realizando, alguma pesquisa ou até mesmo algum projeto, né? E aqui com esse QR Code vocês podem estar acessando o case que mostra então o sucesso que foi a implementação da automação desses testes para o Instituto Senai de Engenharia de Polímeros. Seria esse então, pessoal. Meu muito obrigado e até a próxima.